Enquanto puder, navegarei para o Oriente no peregrino. Enquanto puder, navegarei para o Oriente no peregrino. Quando o perder, remarei o meu bote. Quando o bote for ao fundo, nadarei com as minhas patas. E quando não puder nadar mais, se ainda não tiver chegado ao país de Aslan ou atingido a extremidade do mundo, afundarei com o nariz voltado para o leste, e outro será o líder dos ratos falantes de Nárnia. Para quem não conhece, este discurso é do Rip Chip, que é o ratinho que aparece no filme As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. E é interessante porque no momento que ele está fazendo aquele discurso, ele busca, de uma maneira muito prática, poder motivar aqueles ratinhos, mostrando que se fosse preciso, ele daria até mesmo a vida dele para que houvesse a conclusão de tudo aquilo que aconteceria ali naquela história. Essa história me lembra o fim da história de Moisés. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, dos versos 4 e 5, diz uma coisa muito importante e eu gostaria de ler com você. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Aqui nós vemos o fim da história de Moisés. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais a respeito da maneira como o livro de Deuteronômio ele é construído. Mas aqui eu queria destacar algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que Moisés ele é convidado a ver a Terra Prometida, mas ele não entra na Terra Prometida. Isso acontece porque, de acordo com aquilo que nós conversamos ontem, e para quem não se lembra, nós conversamos do episódio de Números 20, falando a respeito do momento em que Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. Isso faz com que as consequências dele gerem outras consequências piores para ele. Então aqui Moisés ele poderia muito bem olhar para a situação e falar assim: Senhor, tudo que eu fiz não valeu de nada. Eu não aguento mais, eu tive que aguentar o povo durante todo o período do deserto. Mas em nenhum momento você vê Moisés questionando a Deus da decisão a qual ele mesmo tomou, a qual Moisés tomou, e que viesse com que ele não tivesse visto a terra prometida. E aqui você percebe que Deus fala que esta é a terra que eu dei sob juramento aos teus pais. Porque a promessa da terra prometida ela não começa simplesmente no livro de Êxodo, mas também no livro de Gênesis, lá com Abraão. E Moisés ele é o escolhido para fazer com que o povo percorresse todo o período no deserto. E é interessante porque essa história ela nos mostra bastante a respeito de que, mesmo que ele não tivesse visto, foi necessário os sacrifícios necessários para que o povo pudesse chegar ali. Assim nós vemos a história do grande líder que é Moisés, e que de alguma maneira muito prática, mesmo diante das escolhas que ele fez, em nenhum momento ele olhou para Deus e se revoltou contra Deus e fez com que ele fosse culpado das escolhas que ele mesmo tinha cometido. O fim da história de Moisés nos mostra que é possível descansar e seguir, ou entregar o caminho a Deus e confiar. Que hoje você possa entender, de uma vez por todas, que Deus está presente e Deus, por mais que Ele possa fazer com que gere consequências em cima das escolhas que você fez, em todo momento Ele está ao seu lado, assim como esteve nos momentos mais difíceis na vida de Moisés, incluindo na sua morte. Tamo junto.